Hoje nós vamos meditar em Isaías, capítulo 61, e ele fala a respeito do Espírito Santo. Bom, antes de tudo, vamos pedir que ele, o próprio Espírito dele, nos dê, como ele fala aqui, sabedoria, compreensão para que possamos entender aquela palavra que vamos ler e poder aplicá-la depois na nossa vida. Vamos pedir então? Senhor, obrigado mais uma vez por nós podermos ler a tua palavra e receber esse alimento, essa força. E peço que o Senhor fale conosco. Eu apresento esse momento ao Senhor e peço que o teu Espírito venha nos guiar a toda a verdade. Nós não somos capazes de nos guiar a nós mesmos, mas o Senhor é capaz de nos guiar à verdade. Amém. Isaías 61, versículo 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Sabe, esse versículo aqui o Senhor Jesus pregou na sua primeira vez numa sinagoga. E ele falou que esse versículo estava naquele momento se cumprindo. Muitos tentaram apedrejá-lo, porque ao ouvir isso se revoltaram, mas foi a pessoa que cuidava, dos livros que entregou justamente esse livro, Isaías 61. O comentário do 1 diz assim: o Espírito me guiou. No passado, o sumo sacerdote, o rei e os profetas recebiam uma unção na cabeça a fim de serem capacitados para desempenhar a missão que lhes era concedida. Isso também ocorreu com o Messias, que foi plenamente ungido por Deus. Mateus 3,16 diz o seguinte: e sendo Jesus batizado, subiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Em Hebreus 1, versículo 9, diz: amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que os teus companheiros. Continuando o comentário dessa forma, o Senhor Jesus pregou com autoridade e poder as boas novas do Evangelho. Lucas 4, 18 ao 19. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Seguindo o comentário do bispo, a partir daí, os mansos encontraram alívio para as dores físicas e espirituais, e os contritos, que viviam abatidos e angustiados, foram restaurados. Além disso, o Senhor abriu a prisão daqueles que estavam algemados ao pecado e aos seus efeitos. A escravidão viola o princípio básico da vida instituída por Deus. Assim que o homem foi criado, recebeu liberdade para pensar, agir e falar. No entanto, quando o diabo o influenciou a pecar, perdeu a chance de viver livre das ações do mal. Por isso, não são poucos os que se encontram aprisionados a vícios, sentimentos maléficos, doenças, pornografia ou relacionamentos abusivos. Ouvir a palavra e crer nela é deixar de ser escravo de si mesmo e, sobretudo, das forças malignas. Em João 8, 32 ao 36. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também viste junto de vosso pai. Responderam e disseram: nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhe: se fosseis filhos de Abraão, farias obras de Abraão. Então o que fica bem claro é que a pessoa que tem o coração endurecido, as palavras de Deus, por mais belas, por mais libertadoras que elas sejam,
elas não conseguem penetrar no coração de pedra. Então, logo a pessoa se mantém igual. É o espírito religioso. É o espírito da pessoa que já sabe tudo, que para ela está tudo bem, que o jeito que ela vive, né, a consciência dela já não lhe acusa, quer dizer, ela está caminhando para o abismo, ela está a passos largos de se perder, mas mesmo assim ela prefere não reconhecer que ela está se perdendo. O 2 agora. Apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. O comentário diz, a parte A, o ano aceitável lembra o ano de jubileu estabelecido na lei mosaica, está lá em Levítico 25. Acontecia a cada intervalo de 50 anos e era marcado por celebrações de agradecimento pelo cuidado de Deus com o seu povo. Nesse período havia restauração, perdão e grandes favores na sociedade israelita, como dívidas remidas, propriedades confiscadas, devolvidas e escravos libertos pelos seus senhores. Por essa razão, os aflitos suspiravam pela chegada desse tempo, quando alcançariam benefícios com a chegada do Senhor Jesus. Deus estabeleceu o ano aceitável, isto é, todos os dias se tornaram oportunos para se alcançar a bondade do Senhor. Lucas 4, 17 ao 19. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Que maravilhoso, né? Que interessante. Hoje se cumpriu essa escritura. Quer dizer, Isaías profetizou há tantos anos antes dele falar e abrir esse livro e ler, né? Então quer dizer, aqui está o cumprimento. E provando mais uma vez que Deus cumpre a sua palavra. Nós precisamos nos preocupar em cumprir a nossa palavra. A parte dele vai ser feita sempre. A parte B do versículo 2, o dia da vingança. A encarnação, a vida e a morte do Messias trouxeram salvação, perdão, libertação, curas e vitórias em todos os aspectos da vida humana. Mas o ano aceitável terá fim e se contrastará com o dia da vingança, quando não haverá mais oportunidade de arrependimento e restauração para o ser humano. E ele receberá o juízo e condenação. O mesmo Senhor que é Salvador também é justo juiz, e se vingará daqueles que ignoram as chances que ele oferece. Segundo Tessalonicenses 1, do 5 ao 7, prova clara do justo juiz de Deus, justo juízo de Deus, para que sejais ávidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Se de fato é justo diante de Deus, que dê em paga tribulação aos que vos atribulam. E a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder. Concluindo o comentário, ele diz: a morte e Satanás também serão alvos da vingança do Todo-Poderoso. Apocalipse 20, versículo 10, e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. O 14 diz: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Muitas pessoas se enganam pensando que Deus criou o inferno para torturar o ser humano. Pelo contrário, o inferno não é lugar do ser humano. O inferno foi criado, sim, mas para aprisionar Satanás e os demônios, para eles aguardarem esse dia, o dia da vingança, o dia em que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, através do seu Filho, efetuará, então, a aniquilação do diabo, do inferno, e eles vão sofrer a segunda morte, que é o lago de fogo e enxofre. Então, na verdade, o ser humano não era para estar no inferno.
Mas por que o ser humano vai para o inferno? Essa é a pergunta. Porque ele rejeitou o perdão de Deus através do Senhor Jesus. O que leva o ser humano ao inferno não é os pecados que ele comete, mas é a rejeição ao Filho de Deus. Quando o Filho de Deus é rejeitado, então não há mais jeito, não há mais solução. Enquanto a vida, enquanto a pessoa está viva, ela tem jeito, ela tem solução, ela pode se arrepender e crer no Senhor Jesus e se arrepender dos seus pecados. Mas uma vez que ela rejeitou completamente o perdão e morre sem o perdão de Deus, então ela está perdida. Tem muitas pessoas que elas pensam assim, Deus é amor e quando tudo acabar, ele vai terminar salvando todo mundo, porque ele é amor. E aí a pessoa se engana, sabe por quê? Realmente ele é amor, mas não é o amor que nós conhecemos aqui neste mundo. Você quer compreender melhor o amor? Olha para o Calvário, olha para a cruz, está lá o amor. Esse é o amor. Amor sacrifício que se entregou, renunciou à própria vontade. Então, tem muitas pessoas que pensam, Deus é amor, vai aceitar todo mundo. Não, ele é justiça também. Ele é amor, mas é justiça. Então, ele será justo com aqueles que foram fiéis até o fim. E aqueles que não foram, infelizmente, jogaram no lixo a oportunidade que eles tinham de ser salvos. E continuando no 3, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhe dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvore de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. Comentário diz: as cinzas evidenciavam o luto. Quando alguém morria, os judeus se vestiam de pano de saco e lançavam terra e cinza sobre a cabeça para expressar o espírito angustiado pela perda. No entanto, a restauração promovida pelo Senhor Jesus removeria o choro e a tristeza para dar lugar a uma coroa de glória e a vestes honrosas de louvor. O óleo era usado em cerimônias sagradas, em festividades e em situações que demonstravam hospitalidade a um amigo. Assim, expressava alegria e comemoração. Portanto, quando havia luto, não era comum se ungir, porém, o Messias ergueria com novo ânimo o espírito abatido da pessoa aflita, de maneira que, após isso, ela viveria os melhores dias da sua vida. Isso significa que aqueles que são humilhados, ao se voltarem para o Senhor, se tornarão árvores de justiça plantadas por Ele. Isto é, serão uma árvore resistente, de raízes espirituais fortes e de frutos abundantes. Aqueles que são contenciosos, dissimulados e não são verdadeiros na sua fé, serão arrancados por Deus na sua lavoura. Mateus 15, 13 fala sobre isso. Ele, porém, respondeu e disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. E concluindo o comentário, pois são a própria imagem do joio. Se as pessoas se dessem um pouquinho conta, para onde elas estão caminhando, elas não deixariam isso acontecer. Elas voltariam atrás, se arrependeriam dos seus pecados e se firmariam no caminho da verdade. Mas é como se estivessem cegas. Sabe quando a gente está abanando a pessoa e falando, olha, cuidado, você está se encaminhando para um lugar que não é bom, mas a pessoa parece que se recusa a acreditar no que você fala? É assim que nós temos vivido nos dias de hoje. A parte B do versículo diz: o Espírito Santo deu condições para que o Senhor Jesus cumprisse sua missão no mundo e também dá hoje àqueles que são revestidos por Ele. Assim, a mesma autoridade espiritual que os discípulos e o próprio Mestre tinham para libertar, curar e abençoar as pessoas, está sobre quem possui a sua unção. É o batismo com o Espírito Santo que torna a pessoa apta a fazer a obra de Deus. E sem o Espírito Santo é praticamente impossível a pessoa ser salva. Ele é o penhor, quer dizer, ele é a garantia de Deus que seremos salvos. Ele guiará a nós a toda a verdade. Significa dizer que eu não sou capaz de guiar a mim mesmo a verdade. Eu dependo dele. Ele convence o mundo do pecado. Então eu dependo dele para descobrir onde eu estou errando. Então, o ser humano que ignora o fato dele precisar do Espírito Santo
ela está também negligenciando a sua salvação. No 4, e edificarão os lugares antigamente assolados e restaurarão os anteriormente destruídos e renovarão as cidades assoladas, destruídas, de geração em geração. E haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, e estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Porém vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis a riqueza dos gentios, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, e em lugar da afronta exultareis na vossa parte. Por isso, na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. O comentário do 7. Tereis dupla honra. A destruição da nação e o exílio impuseram sobre Israel afronta, vergonha e humilhação diante de todos os povos do mundo. Por ser o povo escolhido de Deus, Israel possuía promessas e o direito de receber uma extraordinária herança espiritual do Senhor. Porém, o Todo-Poderoso só tem o compromisso de cumprir sua palavra com aqueles que lhe obedecem. Ao abandonar a fé, Israel virou as costas aos seus privilégios. Porém, mesmo no cativeiro, recebeu o favor de Deus, que se mostrou disposto a remover o ultraje e a restaurar tanto a nação quanto a vida de cada pessoa. O Altíssimo estende sua promessa a todos os que se voltam para ele em obediência aos seus mandamentos. As recompensas dessa comunhão serão vistas em uma vida restaurada, feliz e estabilizada, de modo que os anos perdidos no sofrimento serão duplamente abençoados. Às vezes a pessoa ela não tem um entendimento e ela pega só esse versículo para que ela possa se sentir bem, né? No lugar da vossa vergonha tereis dupla honra. Então ela pensa só na vergonha. Olha, o fulano me humilhou, eu estou sendo pisado, eu estou vivendo assim, assado. Então ela pensa assim, olha, eu vou ter dupla honra. Mas ele está falando de outra coisa. Se nós entendermos todo o contexto, ele está falando daquelas pessoas que verdadeiramente se arrependem, se voltam para Deus, né? Entregam a sua vida ao Senhor Jesus. Então não é para qualquer um. Terminando no 8. Porque eu, o Senhor, amo o juízo, odeio o que foi roubado, oferecido em holocausto. Portanto, firmarei em verdade a sua obra e farei uma aliança eterna com eles. E a sua posteridade será conhecida entre os gentios e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem, os conhecerão, como descendência bendita do Senhor. Então, essa nova aliança, ela está substituindo a velha. A nova aliança, ela tem a base do sangue do Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus. Esse é o sangue que tira o nosso pecado, que lava os nossos corações. Apesar que a aliança do passado não era suficiente para tratar de nós a respeito do pecado, mas a nova sim. No 10. Regozijei-me muito no Senhor, a minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de roupas de salvação. Cobriu-me com o manto de justiça, como um noivo se adorna com turbante sacerdotal e como a noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor para todas as nações. O comentário do 10, regozijar-me-ei muito no Senhor. Era imensurável a alegria do profeta pela salvação do justo, por isso ele louvava o Senhor. Quem seria merecedor de receber a salvação? Essa é a maior dádiva que se pode receber. Ela é como um tesouro escondido, e quem a encontra deve guardá-la e valorizá-la com todas as forças. Para preservar a salvação é necessária obediência à palavra, humildade e arrependimento dos pecados dia após dia. Então, que versículo, né? Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de roupas de salvação. Porque a roupa antiga, né, a roupa do pecado, ela é cheia de manchas, né? Ela está manchada pelo pecado. Mas quando nós somos lavados no sangue do Cordeiro, então
nós alcançamos a salvação. A parte B diz vestes de salvação. O Senhor se veste de justiça e salvação e deseja que o seu servo também se vista assim. Ele é o traje da retidão daqueles que ouvem a sua voz e obedecem a ela. Essas vestes são comparadas às vestes do noivo e da noiva no dia da celebração do seu casamento. O Senhor Jesus é o noivo tão esperado e aquele que deseja se casar com ele deve se adornar para este dia. E para isso nunca podemos deixar de lembrar quando o Senhor Jesus contou a parábola das 10 virgens, 5 prudentes e 5 nécias. As prudentes levavam azeite extra e as 5 virgens loucas ou imprudentes, elas não tinham um azeite extra. Elas dormiram, quer dizer, todas elas passaram pelo mesmo processo de dormir. Mas quando veio o noivo e aquele grito aconteceu, e o grito nós podemos traduzir esse grito como um problema, uma doença, uma dor, uma perda, uma situação difícil. E que aquele grito leva a pessoa a despertar. As prudentes tinham azeite, então elas acenderam a sua lamparina e permaneceram à espera do noivo. Já as outras nécias, loucas ou imprudentes, elas não tinham azeite e o azeite delas estava acabando. Elas mandaram ela ir comprar. Só que nesse tempo em que elas compraram, o noivo chegou e entrou com as 5 prudentes. E as imprudentes, as loucas, ficaram para fora. Quando elas bateram a porta, a resposta foi: não vos conheço. Cuidado, minha amiga. Você, meu amigo também, né? Não é porque você está na igreja que está tudo certo, que você já está salvo. Cuidado com a sua salvação. Cuidado. Muitas pessoas morreram em desastres, elas estavam dormindo. Elas não viram quando veio o terremoto, o problema, o tsunami, seja o que for, e quando elas acordaram já estava do outro lado. E se não estavam salvas, infelizmente, a alma delas foram levadas para o inferno. A questão do inferno não é quem leva, é a ausência total de Deus. Aqui na terra, você e eu, todos nós temos a mesma oportunidade de se arrepender e se voltar para Deus. Resta a você aproveitar essa chance. Você gostou? Põe o seu gosto, põe nos comentários que Deus falou consigo. Deus abençoe e manda esse vídeo para alguém.